nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Cada um tem que fazer muito esforço em conhecer todos os ensinos e observando assim que todos os mensageiros, pequenos e grandes, tiveram que sofrer o desprezo das pessoas, da humanidade. E cada um tem que observar que ele não se encontra distante deste comportamento. A vinda de cada espírito humano na Terra, assim que ele larga o corpo de matéria grosseira, é uma oportunidade que o Criador possibilita. Se uma pessoa julga que ela, num período anterior, não fazia parte daquela manifestação, ela encontra-se entorpecida. Quando uma pessoa, no seu dia a dia, observa que o outro comete determinados erros e ela faz observação daqueles erros que o outro cometeu, num período seguinte ela comete os mesmos erros ou outros com uma gravidade maior. A vida do espírito humano sobre a Terra é um ciclo. E cada um tem que fazer muito esforço de sair desta condição do círculo, entrar numa condição aspiral. Todas as coisas numa aspiral, elas tendem a repetir de uma maneira melhor, mais branda. Isso fica fácil de observar quando a pessoa está trabalhando com ela e ela vai fazendo o esforço de dar atenção aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, e vai dando atenção de conhecer as tendências que ela tem e sendo muito cuidadosa, ela vai confirmando assim que todas as coisas requerem muita atenção. Quando carrega vários objetos, a pessoa primeiro tem que arrumá-los, ela tem que organizá-los. Se ela os pega de qualquer maneira, e o trajeto, mesmo sendo perto, tende a mudar a frequência daqueles objetos e ela passa por situações difíceis. Se é um trajeto longo, por ter feito esta observação em vezes anteriores, ela procura arrumar direito, porque à medida em que vai deslocando, vai tendo as mudanças. Naquele ambiente que aqueles objetos se encontravam parados, quietos, tá bom, mas à medida em que vai tendo as movimentações para o destino, vai tendo as alterações. Na nossa vida, cada um tem que encontrar-se muito presente com ele mesmo, de ir observando que o conhecer toda a história do germe espiritual no seu desenvolvimento para a criação é um esforço, porque cada um tem que conhecer. Na vida externa da pessoa, ela tem que conhecer tudo o que ela precisa. Ela tem que conhecer a moradia e ela tem que conhecer onde se encontra cada item que ela necessita naquela moradia. Ela tem que conhecer o local que ela trabalha e ela tem que conhecer o trajeto que ela precisa de fazer. Na nossa caminhada de retorno ao paraíso é o mesmo procedimento. A pessoa só pode retornar ao paraíso se ela conhece o caminho de descida. E ela tem que conhecer todas as coisas que aconteceram. Ela tem que observar que o germe espiritual teve que descer para ter o amadurecimento. Ele teve que desenvolver-se. Na criação apresenta esta condição para o espírito humano. Ele só poderá retornar para o paraíso com a autoconsciência. Com isso ele vai tendo que conhecer e ele tem que fazer esforço de observar assim, que todos os relatos que os velhos profetas trouxeram sempre passaram de uma pena para outra, de uma boca para outra. E sempre tiveram alteração, fazendo a adaptação para aquela língua que estava sendo transmitida. A vida de uma pessoa é todo um esforço, ela ir fazendo o movimento para o conhecimento. E ela tem que observar como um povo
procedeu para ter a condição de ficar mais próximo da luz. E o procedimento que foi utilizado hoje, num processo consciente, cada um tem que ter esta condição de não precisar de passar por situações difíceis para ter o desenvolvimento. Muitas vezes, na vida física de uma pessoa, transportando aqueles objetos, ela passa a arrumar as embalagens adequadas para que não venha a ter mais problemas, para que aqueles objetos cheguem no destino em estado perfeito como precisa de estar. Na nossa vida interior, a maneira da pessoa ter segurança dentro dela é conhecer direito os ensinos e ficar segura com ela mesma, de ir observando assim que, à medida em que ela desenvolve a maneira de saber onde houve interferência nas traduções ou onde colocaram facilidade para que o espírito humano ficassem acomodados, ela tem que tirar estas partes e ela tem que fazer um esforço com ela mesma. Todas as coisas externas mostram assim que precisa de ter a qualificação. Uma pessoa vai trabalhar na empresa, aquele empregador faz a seleção das pessoas que prontificam para aquele setor. E muitas vezes ele tira uma pessoa de um setor para outro setor. Aquele agricultor faz a seleção das sementes que ele vai colocar no solo. Aqueles professores que trabalham naqueles ambientes de ensino faz a seleção dos que apresentam determinadas habilidades para determinadas funções, outros para outras funções daqueles alunos que frequentam aquele ambiente. Se um empregador vai àquele ambiente pedindo uma informação sobre um determinado profissional que está concluindo o curso, aquele professor possibilita que um ou outro aluno venha conhecer aquele empregador. Para todas as coisas existe este processo seletivo. O germe espiritual na criação passará por esta mesma condição de ser selecionado. E a seleção é bem simples. Com a clareza, com o conhecimento, vai para a luz. E a falta da clareza é a escuridão, não vai para a luz. Para um germe espiritual retornar à luz é uma condição bem simples. Ele tem que ter a clareza. E a clareza não é conseguida no banco da escola. No banco da escola fica bem fácil assim. A pessoa quer ter o conhecimento para ter aquelas informações. No banco da escola consegue isto, mas para a vida interior não consegue. A pessoa pode ter muitas coisas materiais que ela tem a administração, mas para a vida interior dela, todas aquelas coisas não servem. Servem para as pessoas manterem o corpo físico, para muitas e muitas famílias viverem daquela empresa. Tem esta importância. Tem a importância que o espírito humano tem duas coisas dentro dele. A parte do raciocínio, que o fixa na matéria grosseira, e a parte espiritual, que vai possibilitá-lo o retorno para a ascensão espiritual. São duas coisas distintas.